a mais um estudo de caso no Rabujo. E aqui no nosso canal nós trataremos de um caso bastante estranho. Aliás, já faço um desabafo, né? Meus alunos costumam dizer que eu dou casos bastante estranhos e desprovidos de qualquer alicerce na realidade. Pois é, apesar de falarem isso, eu já falo para vocês o seguinte: a realidade consegue ser muito mais estranha que a mente de um professor de direito penal. Vejam só o caso dessa semana. Um pastor, Valdemiro Santiago, líder de uma grande congregação, publicou vídeos no YouTube no qual ele promete a cura para o Covid-19. Esta cura seria realizada por meio de feijões maravilha. Esses feijões estariam inscritos "Se tu, uma bênção", e uma vez plantados, desse plantio surgiriam novos feijões, também já naturalmente e miraculosamente abençoados. Uma vez ingeridos tais feijões, doentes terminais do coronavírus encontrariam a cura. Esta cura milagrosa é oferecida aos fiéis por um valor que oscila entre 100 e R$ 1.000. O Ministério da Saúde, no dia 12 de junho de 2020, publicou uma nota afirmando que não existe ainda nenhum tratamento cientificamente demonstrado para o coronavírus, que os feijões não são cura para o Covid-19 e que isto é uma absoluta fake news. O Google foi notificado e retirou os vídeos do ar, preservando, entretanto, os arquivos para uma eventual investigação criminal. O Ministério Público Federal instou o Ministério Público do Estado de São Paulo a abrir uma investigação por supostas ilegalidades através de uma oferta fraudulenta de cura para obter indevidas vantagens patrimoniais. E assim apresentado, vamos ao nosso estudo de caso. Segura aí que lá vem a análise. Apesar dos vídeos terem sido retirados do YouTube, nós temos aqui um trecho que vai ser bastante útil para que a gente possa contextualizar a nossa análise. Vejamos agora. Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito "Você toma bênção". Mas isso é enganar? Não. Você que está enganado. Você viu na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus e no estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. E como não podia deixar de ser, o remédio milagroso do pastor tem preço, e bem alto. O propósito que eu vou fazer é de R$ 1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$ 1.000. E outros vão fazer de R$ 500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$ 100. E veja mais essa. Tem até semente com o meu nome da bispa. Levando em conta as informações que colhemos nas notícias veiculadas pela imprensa e pelo vídeo que nós acabamos de assistir, nós temos aqui uma situação bastante interessante. Demonstrado que o pastor Valdemiro Santiago tem noção e a perfeita compreensão de que aqueles feijões não são uma cura apta e não possuem propriedade medicinal para afastar a doença do coronavírus de pacientes terminais, e ele, mesmo sabendo disso, solicita o pagamento de valores que oscilam de 100 a R$ 1.000 de seus fiéis, nós temos aqui a perfeita tipificação do crime de estelionato. Vejamos a redação e assim, ponto por ponto, nós veremos a perfeita adequação da conduta à norma incriminadora do artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Notem,
Se o pastor ele tem o dolo, ou seja, a plena consciência de que aqueles feijões não têm nenhuma propriedade terapêutica, nós temos aí uma fraude. É interessante destacar que no vídeo ele fala inclusive que existiriam atestados médicos que sustentariam seu pleito. Entretanto, procurado pela imprensa, ele se recusou a entregá-los e, aliás, se recusou a falar sobre esse tema com os meios noticiosos. De qualquer forma, ele utilizando desta fraude, ou seja, a promessa de uma cura que não existe e muito menos por meio de feijões, ele tem como objetivo obter uma indevida vantagem patrimonial, ou seja, através da venda dos feijões, como nós falamos aí, pelo valor entre 100 e R$1.000, dependendo das posses dos seus fiéis. Uma vez que o estelionato é um crime material e se consuma com a obtenção da vantagem em detrimento do patrimônio da vítima, se algum dos fiéis efetivamente comprou esses feijões maravilha, nós temos aqui o crime de estelionato na sua forma consumada. Uma observação interessante é que se todos os elementos típicos forem demonstrados em juízo e efetivamente essa conduta, observado o devido processo legal e o contraditório, ficar demonstrado a prática do estelionato, o juiz, quanto do cálculo de pena, deve levar em conta na segunda fase do cálculo de pena, ele vai considerar a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J, vez que o crime foi praticado dentro do contexto de uma calamidade pública, ou seja, a epidemia de Covid-19 que nós estamos vivenciando. Alguns ainda poderiam se perguntar por que esta conduta, ao invés de estelionato, não se enquadra no artigo 284 do Código Penal, curandeirismo. A resposta é bastante simples. Se você for lá no artigo 284, você vai ver que o verbo núcleo do tipo é exercer. O crime de curandeirismo é um crime habitual. Demanda que a conduta seja praticada de forma reiterada e periódica. No caso que nós estamos verificando aqui, não há nada que demonstre que nesta situação peculiar nós temos a habitualidade que seria necessária para a tipificação da conduta de curandeirismo. Alguém ainda poderia tentar argumentar se isso não estaria inserido dentro do âmbito da liberdade religiosa. Acho muito difícil essa argumentação. Se demonstrado que o pastor sabia, tinha consciência de que esses feijões não têm propriedade terapêutica nenhuma, e tudo leva a crer que nós estamos nesta situação, nós temos que esta atuação está muito além do âmbito do exercício regular do direito à prática religiosa. A utilização de fraude para obter uma indevida vantagem patrimonial às custas do fiel, prometendo uma cura que não existe, extrapola o exercício regular da prática religiosa e insere-se dentro do âmbito da conduta criminosa. Então, em sede de conclusão, se demonstrado que o pastor tem plena ciência que esses feijões maravilha não têm nenhuma propriedade terapêutica e ainda assim os oferece como cura para o coronavírus para os seus fiéis, com o intuito de obter indevidamente uma vantagem patrimonial, nós temos o crime de estelionato, aplicando-se ainda a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J, por ter sido praticado no contexto de uma calamidade pública. Não se enquadra no crime de curandeirismo, uma vez que nós não temos a habitualidade necessária para fundamentar o verbo núcleo do tipo exercer. E dito isso, nós terminamos o estudo de caso dessa semana. Se você gostou, compartilhe nosso vídeo, inscreva-se no canal e acione as notificações para ficar atualizado sobre os casos mais interessantes que versam sobre ciências criminais. Até a próxima, pessoal!